Amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. A partir do verso 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 13, versículo 6. Amém? Todos acharam? E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará, senão depois a mandarás cortar. Irmãos, você percebe que aqui o Senhor Jesus, ele se refere a ele mesmo, ele está se referindo a ele mesmo. Você vê que ele fala aqui de uma figueira que estava plantada numa vinheira, né? Como é que pode uma figueira estar plantada no meio das uvas? Uma planta que dá figo está plantada no meio das uvas, das plantações de uva. Muitas das vezes nós lemos isso e não percebemos. Mas é uma figueira, não tem nada a ver com uva, irmãos. Ela não vai dar uva, ela vai dar figo. E Jesus diz, como se ele estivesse ali falando diretamente para o povo. Eu tenho vindo aqui nesta figueira, nessa vinheira, no qual eu tenho uma figueira plantada. E toda vez, já é a 3ª vez que eu venho aqui, 3º ano que eu venho aqui, e não encontro fruto. Eu vou ter que cortar essa figueira, porque ela não está dando fruto. E o vinheiro falou: não, Senhor, não corte ainda. Me dá mais uma oportunidade para poder regar ela, cortar em volta, limpar os matos, trazer um enxerto, um adubo, para que essa figueira ela venha dar fruto. E se por um acaso, Senhor, daqui um ano, quando for o dia de fruto, o Senhor voltar e ela não tiver dado fruto, o Senhor pode cortá-la. E o Espírito Santo, irmão, está falando conosco através da sua palavra, falando que essa figueira nada mais é, irmão, do que Israel. Israel, irmão, representa o povo escolhido, no qual somos cada um de nós. O povo escolhido, irmãos, ele tem que dar fruto. É necessário Israel dar fruto. Ele se referindo a ele mesmo, Jesus se referindo a ele mesmo. Porque Jesus, a Bíblia diz que o ministério dele foi 3 anos e meio aqui nessa terra. E cada dia que se passava, Israel, que era para dar fruto para todo mundo, ele não estava dando fruto. E Jesus está aqui falando da volta dele. Quando ele voltar, essa figueira vai dar fruto. Nos dá mais uma oportunidade, Senhor. E está falando com o povo santo, o povo de Deus que somos nós. E muitos não querem dar fruto, irmãos. E a vinheira, irmãos, que fala, a plantação de uva representa o quê? Representa o mundo. Essa figueira está plantada no mundo, irmãos, para dar frutos para o mundo. E muitas das vezes, irmãos, nós, como povo escolhido de Deus, como povo que crê no nosso libertador, no nosso salvador, não estamos dando fruto. E o Senhor, irmãos, compreenda uma coisa: o Senhor, quando fala fruto, irmãos, ele não fala em relação à fruta, literalmente, da fruta. Não, ele fala do fruto, do interior. A fruta, irmãos, ela é coberta por casca, pela aquela parte carnosa que nós comemos, e tem um fruto, irmãos. O fruto é a semente. E é através da semente que vai o quê? Nascer outras figueiras. Outros frutos vão ser dados. Mas como se essa figueira
não dá fruto, como é que será que ela vai agora dar mais frutos, espalhar os frutos? Não tem como. Então é isso que o Espírito Santo está falando conosco. Que fruto nós temos dado? Que fruto nós temos apresentado ao nosso Deus? Que fruto nós estamos achando que estamos dando? Nós estamos plantados nesse mundo, no vinho que representa a alegria desse mundo aí. O mundo está totalmente transtornado, né? Com as maravilhas que têm sido apresentadas em toda a terra. O mundo, irmãos, como nós conhecemos muito bem essa passagem, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas, irmãos. E o povo de Deus é colocado como uma figueira que não dá fruto. Deus está dando a oportunidade, irmãos, para que nós, que somos considerados a figueira, venhamos dar fruto. Mas não é o fruto, irmãos, que muitas das vezes a pessoa que pensa que é. Não é o exterior da pessoa, não é aquilo que você apresenta ou aparenta ser, mas sim a semente. É o interior que Deus está procurando, é o nosso interior. Não é aquilo que vai chamar, que você vai se deliciar com sabor, não, é o interior daquela fruta ou daquele fruto. Não é a fruta em si, é o fruto que está naquela fruta. E muitas das vezes, irmãos, nós não compreendemos, não entendemos isso. E muitas das vezes nós oramos a Deus, nós buscamos, vamos para os cultos, adoramos até ao Senhor. Mas muitas das vezes, irmãos, pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, procuramos até nos consertar com o Senhor. Mas o fruto não nasce. Porque qualquer probleminha, qualquer situação desagradável, faz com que aquela pessoa já perca a essência, já perca aquela vontade de cultivar a figueira para que ela venha dar fruto. Isso tem acontecido demasiadamente, meu irmão, minha irmã, na terra. As pessoas estão indo para as congregações, para as igrejas, procurando simplesmente a fruta e não o fruto. Estão procurando aquilo que alimenta, não aquilo que vai alimentar. Nós temos que alimentar, irmãos, não nos alimentar, mas alimentar. E para nós alimentarmos, nós temos que dar fruto. Amém? Se nós, irmãos, ou melhor, o Senhor não vê o exterior, mas sim o interior. Se nós estivermos contaminados interiormente, não adianta o exterior estar limpo, pois o que contamina o homem é o que está dentro de cada um de nós. Vamos abrir aí em Mateus, só para não ficar em minhas palavras. Mateus no capítulo 15, por favor. Mateus 15. Volta um pouquinho. No verso 11. Todos acharam? No verso 10 diz assim, ouvi, no verso 10b, diz assim, ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Aí em Mateus mesmo, no verso 17, diz assim, mais um pouquinho na frente, 17, aí no 15 mesmo, 17, diz assim, ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Aqui o Senhor está falando a respeito de quando os seus discípulos, juntamente com ele, se alimentavam das espigas de trigo que tinha numa certa fazenda. E os fariseus vieram querer pagar
de bom samaritano para Jesus. E Jesus explicou. Na verdade, não é o que contamina o homem, não é o que entra, mas sim o que sai. A mão suja ou não suja não tem nada a ver. Jesus falando ali, irmãos, através de parábolas, para que aquela pessoa viesse a entender, aqueles escribas e religiosos viessem a entender, porque eles eram os homens bem arrumados, conhecedores da palavra, mas estavam contaminados por dentro. Tudo deles eles queriam julgar. Eles sempre eram certos. E Jesus falava: vocês são contaminados e querem contaminar as pessoas. Vocês não dão fruto e não querem que ninguém dê fruto. E é dessa forma, irmãos, que o Senhor está nos falando esta noite. O que está dentro de cada um de nós pode ser fértil ou infértil. Pode dar fruto ou não dar fruto. Vai depender do que nós nos alimentamos. Lucas capítulo 13, no verso 8, diz assim, logo aí na frente. É o que nós demos aqui ainda agora. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque. O Senhor está dando oportunidade, irmão, de nós mesmos. Depende de cada um de nós. Tudo isso depende de cada um de nós. A procurar, a nos consertar diante do Senhor, nos dando a oportunidade, irmãos. Deus está dando a oportunidade a cada um de nós, para que venhamos dar frutos. Mas que fruto é esse, pastor? Esse fruto, irmãos, é o que sai do nosso coração. O coração não é o órgão em si, mas o nosso intelecto, a nossa inteligência, as nossas atitudes. Quando fala coração na Bíblia, não é o órgão, irmãos, é as atitudes, o seu intelecto, o que está dentro do coração do homem. Quando Jesus fala isso, é exatamente isso: é morte, é adultério, é mentira, é blasfêmia. Porque é o homem que escolhe essas coisas, mas ele tem outra escolha também, a não fazer. Mas muitas das vezes a pessoa faz, sabendo que aquilo é errado. Isso são os frutos, meu irmão, minha irmã, que Deus está pedindo para nós darmos, e nos dando uma oportunidade para agora o quê? Nós prepararmos a terra, botar adubo, para que venhamos dar fruto, irmãos. Porque os dias são maus. Não vamos dar agora a figueira, ela não pode dar outro tipo de fruto, ela tem que dar o fruto legítimo da figueira, é o figo, para nos alimentarmos. Até na botânica, irmão, eu até separei aqui que interessante, que até na botânica fala a respeito disso. Eu quero ser bem prático aqui, bem rápido. Epicarpo, camada mais externa, é a casca do fruto. Mesocarpo, camada intermediária, onde se acumulam substância de reserva. Pode ser mais espesso, suculento que as outras camadas. É a parte que a gente se alimenta da fruta. Endocarpo, camada fina, a mais interna, onde o fruto nasce. Os frutos, irmãos, que Deus espera de nós, são aqueles que nascemos para gerar. Nada além de nossas forças, possibilidades ou dons. Só precisamos realizar a nossa parte. Não adianta você ser figueira e querer nascer uva de você, nascer maçã de você. Não adianta você tentar fazer aquilo para agradar a fulano, a ciclano, a beltrano. Você é figueira. O propósito para a sua vida, você foi chamado, você foi escolhido para dar figo. Você não foi chamado, irmãos, para dar uva, para dar maçã, para dar jamelão, para dar jaca. Não, você foi escolhido, irmãos, para dar figo, que alimenta. O figo que vai trazer o sustento para a tua vida com Jesus. É o figo, irmão, não é outro tipo de fruta. Compreenda isso, que o Espírito Santo está falando conosco. Posso ouvir um glória a Deus? E aqui, irmão, nesse esboço diz assim: essa figueira é Israel, o povo eleito no mundo em meio à humanidade. Sendo o povo eleito é diferente dos demais, não melhor, diferente, separado, santo, especial,
este povo foi marcado por Deus por uma aliança inquebrável, indissolúvel. Um povo que Deus amou tanto a ponto de enviar sempre mensageiros para o curar, guiar e proteger, como a missionária Cláudia leu aqui em Salmos, né? Os frutos não vieram. Com o passar do tempo, o povo de Deus, olha isso, tão numeroso e abençoado, foi se contaminando, irmãos, com falsos deuses, culturas pagãs, desobediência às leis de Deus e grandes pecados. Os frutos não vieram. A santidade a qual o povo de Deus é chamado já não habitava mais em suas casas. Em seus corações, poucos eram fiéis e o povo carecia de referência ao que está acontecendo na igreja. Mas graças à fidelidade de Deus e ao grande amor que Ele tem por seu povo, na plenitude dos tempos, Ele enviou seu próprio Filho para salvar a humanidade inteira, começando por Israel e chegando até nós. O adubo surtiu efeito. Jesus nos salvou. Hoje, quem o seguir, quem estiver enxertado nele, dá frutos. Eu e você somos figura de Israel, desta figueira na vinha. Nós podemos dar muitos frutos se nos ligarmos ao Senhor, mas não daremos nenhum fruto se nos afastarmos dele. E é fundamental alimentarmos a nossa fé com a oração e as boas obras, sem esquecer da palavra de Deus, pois por ele conhecemos a vontade de Deus cada dia na nossa vida. Agora vamos lá em Gálatas, irmãos, por favor, já vamos encerrar. Olha o que diz em Gálatas. Muito conhecida, mas a pessoa não dá importância a essa passagem. Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, o Espírito Santo não está debaixo da lei. Porque as obras da carne, olha aí, agora vem, são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto da figueira é esse. Mas o fruto do Espírito, que é o da figueira, é este: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. O povo de Israel estava sempre se contaminando com as obras da carne, sempre se alimentando daquilo que eles ansiavam. Não estavam preocupados com o interior, aquilo que ia agradar a Deus. Porque todos aqui, como nós lemos aqui em Gálatas, todos conhecem a vontade da carne. E vai trazendo invejas, homicídios, né? Glutonarias, invejas. Já falei inveja, né? E outras coisas mais, no qual os que procedem de tal forma não herdarão o reino de Deus. O povo estava sempre se afastando, adorando a outros deuses, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do homem, não fazendo a vontade de Deus. Esse é o fruto que Deus quer. Você fala que é de Deus, mas e os frutos que você apresenta? Quando Jesus vir buscar esse fruto, Ele vai vir buscar, Ele promete. Que aqui diz que aquele vinheiro, aquele homem que estava ali cuidando daquela figueira, vinheiro porque ele estava no meio da vinheira, ele estava no mundo, mas ele estava cuidando da figueira. E muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, nós nos colocamos aqui como vinheiro, o pastor da igreja. Queremos que a igreja
Se santifique cada dia mais. Mas cada dia mais, irmão, eu estou sentindo isso na pele. Quanto mais a gente busca trazer as pessoas para Cristo, se santificar, mais as pessoas se afastam de Cristo. Por quê? Porque as pessoas olham muito para o homem, olham muito para o defeito do homem, como nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 15, que aqueles homens, aqueles escribas e religiosos estavam olhando para aqueles jovens, aqueles homens ali que eram os discípulos de Jesus, porque eles estavam se alimentando de espigas de trigo. Eles não estavam preocupados se aqueles homens estavam com fome ou não. Eles estavam preocupados com o ego de cada um deles. As pessoas hoje em dia é a mesma coisa, irmãos. Estão preocupadas com o seu ego. Não estão preocupados em agradar a Deus. Não estão preocupados em fazer aquilo que agrada a Deus, mas sim a si próprio. E a Bíblia diz, irmãos, que o dono da figueira vai voltar. Aleluia. Ele vai voltar. Mas essa, irmãos, é a boa notícia que Deus está nos dando. Nós estamos tendo a oportunidade de cuidar dessa figueira, de trazer adubo, estercar ela, preparar a terra, para que nós não venhamos, irmãos, fazer a vontade da carne, mas sim trazer o fruto do Espírito, nos enchermos cada dia mais da presença de Deus. Porque quando o dono da figueira voltar, irmãos, não vai ter mais chance para ninguém. O próprio vinheiro fala aqui: Senhor, quando o Senhor voltar daqui a um ano, se ela não der fruto, o Senhor pode cortar. Então essa é a palavra de Deus, irmãos, para nós. Deus está nos dando oportunidade, que só através dele, irmãos, que nós podemos nos alimentar da árvore da vida, que é Ele. Só Ele pode nos dar esse fruto, irmãos, que é eterno, e para nos dar a eternidade, só em Cristo Jesus. E quanto mais nós pregamos a palavra de Deus, parece que as pessoas se confundem. Né? Não é da minha forma. Mas não é para ser da tua forma não, meu irmão. Não é para ser da forma do pastor. É para ser da forma de Deus. Nós não podemos ser figueira, compreenda isso. Vou repetir aqui. Não podemos ser figueira e da maçã, e da vinha, e da uva. Não, nós temos que ser figueira e dar figo. Sabe por quê que fala isso? Porque nós temos que agradar a Deus, não ao mundo. É para agradar a Deus, não ao mundo, irmão. Porque o mundo olha para você e fala: poxa, você é figueira, mas você pode dar fruto, outros frutos também. Isso, dessa forma, por isso que muitos têm se contaminado, porque acreditam na palavra de pessoas que são usadas pelo diabo e se afastam de Deus. Em vez de entender que o Senhor Jesus quer que ela venha dar fruto no qual o Senhor Jesus venha se alimentar. Que alimento é esse, irmãos? Esse alimento é a vontade de Deus. Esse alimento é o alimento que agrada a Deus. Porque diz assim no versículo 22 em Gálatas 5: mas o fruto do Espírito é o quê? O fruto de quem? Quem é o Espírito Santo? É Deus? Quem é Deus? Jesus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, prazer, né? Em estar com Ele, prazer em estar com Deus, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mansidão e temperança. Contra estas coisas ninguém, irmãos, pode condenar você. Não há lei. Ninguém, vão até te acusar, mas não vão te condenar, irmãos. Vai vir as acusações, vão vir, mas a condenação não vem, porque o Deus da salvação é contigo, meu irmão, minha irmã. O Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há está contigo, porque você está fazendo a vontade do Espírito. Você não está fazendo a vontade da carne. Então compreenda isso, recebe essa palavra como se fosse a última coisa que você ia ouvir hoje. Recebe essa palavra. Se você está pecado, se conserta. Fuja do pecado. A Bíblia fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Sujeitai-vos a Deus. E o que acontece? Quando você se sujeita a Deus, Ele vai fazer o quê? Vai se aproximar cada vez mais de você. E é dessa forma, irmãos, que nós temos que compreender. Para Deus se aproximar de nós, nós temos o quê? Que nos sujeitar a Ele. Não é Deus, as pessoas estão compreendendo, irmãos, meu Deus do céu, totalmente ao contrário, achando que Deus tem que se sujeitar ao homem. E se sujeita ao diabo. Olha como aqui as coisas estão se invertendo, os polos estão se invertendo. A pessoa se sujeitar a Deus, se sujeita ao diabo, mas não quer se sujeitar a Deus. Se sujeita à carne, mas não quer se sujeitar a Deus. Se sujeita aos compromissos desse mundo, mas não se sujeitam a Deus. Não querem fazer a vontade de Deus, mas fazem a vontade do mundo, fazem a vontade da carne, fazem a vontade do diabo, mas não querem fazer a vontade de Deus. E depois, ai meu Deus, aí começa a sentir dor, aí na hora lembra de Deus. Mas aquele tempo todo que teve para se sujeitar a Deus, não quis saber de Deus. Saíram da presença de Deus. A boa notícia é essa, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele derramou sobre toda a terra a graça. Nós estamos sob a graça ainda, irmãos. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Esta oportunidade é para todos, para que você se converta verdadeiramente, se conserta, que haja um conserto na sua vida, se afasta dessas contaminações que o mundo tem a te oferecido. Tem oferecido a você, meu irmão, minha irmã. Tem oferecido para nós, irmãos, que estamos na presença do Senhor. Tem oferecido para nós cairmos, porque sabe que só Deus pode nos dar a vida eterna. Só Deus tem o poder para nos dar a salvação. E cada dia mais as pessoas se afastam de Deus. Não querem saber de dar fruto. Querem saber só de se alimentar do fruto da carne. Só isso. Se alimentam cada dia mais. Mas dar o fruto do Espírito ninguém quer. Então, irmão, fica essa palavra essa noite. Jesus te ama. Ele entregou a vida dele por cada um de nós. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que sua família se perca. Ele entregou, irmãos, a vida dele, derramou o sangue carmesim sobre cada um de nós, cobrindo nossos pecados, nossas falhas, cobrindo, irmãos, todo o mal, para que esse mal não venha nos contaminar. Mas também Ele nos deu, sabe o quê? O livre-arbítrio. Deus não quer que ninguém seja forçado a aceitá-lo. Deus quer que a pessoa vá por livre e espontânea vontade, por amor, não sendo forçado, porque senão não é amor. Amor, quando é amor, a pessoa vai por livre e espontânea vontade, acreditando que só aquele tem o caminho da vida, que é Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, fica com essa palavra. Aceita a Cristo, abandona o pecado se você vive em pecado. Irmãos, nós somos pecadores desde a nossa infância, do nosso nascimento, porque nós herdamos isso, nosso DNA, lá do nosso pai Adão. Aquele que diz que não tem pecado, assim a Bíblia diz que já está pecando. Então, irmãos, não há sequer, a Bíblia fala que não há sequer um na terra que é digno de receber a vida eterna. Não tem ninguém, irmãos, não tem ninguém. Mas Jesus veio para nos dar a vida eterna. Mas para isso precisamos fazer a vontade dele, precisamos andar no caminho do Senhor, precisamos dar fruto, para que quando Ele vir buscar a sua igreja, para que quando Ele vir buscar o fruto, Ele encontre o fruto na figueira que Ele mesmo plantou. Amém? Glória a Deus. Fica essa palavra, irmão, recebe essa palavra com carinho, com amor, com graça que Deus está te dando, está dando para a sua família. Recebe o Espírito Santo na tua casa, busca a Deus, faz as suas orações buscando a Deus, peça perdão se você cometeu algum pecado, porque a Bíblia diz aqui que, a Bíblia, eu quero repetir só para encerrar, irmãos, olha o que a Bíblia fala, porque as obras, olha lá no versículo 19 do capítulo 5 de Gálatas, diz assim, ó, porque as obras da carne são o quê? Conhecidas. Por que fala porque as obras da carne são conhecidas? Porque todos nós sabemos muito bem que obras da carne são essas. Eu ia falando aqui, ó, adultério, prostituição, impureza. Nós sabemos, irmãos.
Ah, eu não sei, pai. Não sabe o que, irmão? Sabe sim. Nós temos conhecimento. Nós temos conhecimento. O que é a obra da carne? Então é necessário, irmãos, fazermos agora o que? Darmos o fruto do Espírito, para que quando Ele vir buscar a tua igreja, nós sejamos salvos, sejamos separados, sejamos resgatados por aquele que tem o poder, o dom de nos dar a vida eterna. Glória a Deus, amém? Aleluia! Irmãos, basta você crer, sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Fica com essa palavra nesta noite, tá? Compartilhe, dê o seu joinha. Vamos fazer a oração da fé. Irmão, se o seu nome não está aqui no livro de oração aqui da igreja, escreve aí, tá? Nos comentários, para que possamos colocar o teu nome aqui no livro de oração que está aqui na igreja. Amém? Peço aos irmãos que venham ficar de pé para fazermos a oração. Você que está em casa também, irmão, se puder ficar de pé, fica de pé também, tá? Eleva os seus pensamentos ao Senhor, estenda suas mãos para cá. Estaremos aqui fazendo a oração por essas pessoas. Logo em seguida estaremos fazendo a oração com um copo com água. Pai soberano e eterno, a Ti, Pai, eu consagro aqui e apresento a Ti todas essas pessoas que estão no livro de oração aqui da igreja, Pai, no Ministério Viver. E a Ti, Pai, eu peço, assim como o Senhor tem tido misericórdia de mim, assim como o Senhor tem tido misericórdia da minha casa, da minha família, de tantas outras pessoas, meu Pai, que estão espalhadas sobre toda a terra. Meu Pai, tem misericórdia dessas pessoas que aqui estão, meu Pai, no livro de oração. Que haja uma mudança espiritual radical na vida dessas pessoas. E que, acima de tudo, Pai, elas venham reconhecer que só o Senhor é Deus. Só o Senhor, Pai, é o Deus da vida delas. Que elas venham reconhecer, porque se elas não reconhecerem, Pai, nada vai adiantar. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor por cada uma dessas pessoas. Porque eles usaram a fé, ou alguém aqui, Pai, usou a fé para colocar o nome delas aqui, Pai. E a tua Bíblia, a tua palavra diz, meu Pai, que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E aqueles, Pai, que perderam os entes queridos, que o Senhor venha, meu Pai, trazer o conforto necessário para que eles venham compreender, meu Pai, que tudo é sob a tua vontade. E por isso, Pai, eu te peço por cada uma delas, no nome e em nome de Jesus. Amém? Todos pegaram a sua água. Vocês que estão em casa também, levante o seu copo com água. Vamos usar a nossa fé. Soberano e eterno Deus, consagramos a Ti, Pai, esta água que está nesses copos. E pedimos a Ti, ó Pai, para que o Senhor venha colocar nas mínimas partículas desta água. E que quando nós bebermos, Senhor, desta água, pela nossa fé em Ti, porque o Senhor, Pai, é o médico dos médicos. Acima de Ti, Pai, não há outro. Consagra, Pai, esta água. Que essa água, Pai, não seja só remédio, mas que seja a cura para as doenças, Senhor, que as enfermidades. E que nenhum mal, meu Pai, venha nos suceder na nossa casa, na nossa tenda. E que praga nenhuma, meu Pai, venha chegar sobre a nossa vida. Porque assim, meu Pai, como o Senhor, Pai querido e amado, fala aqui, o Senhor é a água da vida, a água que o Senhor tem para dar. Ela, nunca mais a pessoa que beber dessa água terá sede. Então, Pai, que nas mínimas partículas desta água, Senhor, quando nós bebermos, sejamos curados, sejamos libertos. Sejamos, meu Pai querido e amado, cheios, Senhor, da Tua presença, no nome de Jesus. Amém? Vamos beber desta água. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Irmãos, não esquece, compartilhe, tá? Dê o seu joinha, para que outras pessoas também venham compreender, procurar e compreender o Evangelho. O Evangelho, irmãos, é esse. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Mas para isso, irmãos, não podemos jamais fazer a nossa vontade. Não podemos jamais, irmãos, dar o fruto de outra espécie de árvore. Não, temos que dar o fruto que Deus colocou a gente para dar. É desse fruto que o Senhor se alimenta. Compreenda isso, irmãos. Nós somos o povo escolhido de Deus. Israel, Deus foi através do judeu veio a salvação, que é Cristo Jesus. Mas nós somos filhos adotados, filhos adotivos. E somos o povo escolhido. O Senhor nos escolheu. O Senhor escolheu você que está nos assistindo. Não se deixe levar com as coisas do mundo. Se encha de Deus, para que na hora certa, quando o Senhor vir buscar, você tenha o fruto necessário, para que o Senhor venha falar:
filho fiel, filho prudente, aqui está o seu lugar separado. Venha para o meu reino, para o meu descanso. Recebe aqui a coroa da justiça separada para aquele que me ama. Então, irmão, esteja preparado para receber essa coroa, porque eu creio, irmãos, nós temos pregado, temos falado aqui, para que sabemos que um dia o Senhor vai voltar. Não duvide, irmãos, Jesus Cristo vai voltar. Ele veio, mas agora ele vai voltar. Ele já esteve aqui, mas agora ele vai voltar. Ele não vai vir, ele já está vindo. Compreenda isso, irmãos. Compreenda que, como foi nos dias de Noé, o próprio Jesus fala isso. Muitos duvidavam, mas quando começou a vir aquela chuva, viu o dilúvio, todos ficaram apavorados, não teve mais jeito de correr, não tinha mais para onde se esconder. E vai ser da mesma forma a vinda do Filho do Homem. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.